Olá, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui a gente para continuar, né, pessoal? O nosso processo. Ontem vocês devem sentir minha falta aí, né? Vocês que estão acompanhando a série, né, do tema que eu tô fazendo aí, tá? Ontem eu não pude gravar, né, pessoal? Tive que sair aí com minha mãe para resolver os problemas dela, né? Você sabe, aquela dificuldade toda que a gente encontra, né, nesses coisas do governo para resolver, então demora, tá, pessoal? Então não tive tempo de voltar a tempo para a minha bate-caverna aqui, para minha casa, tá? Aonde eu me escondo aqui, aonde eu gravo aqui, né? Os vídeos aqui para você, não deu tempo de eu voltar, né? E eu tive que enfrentar confusão, fila, sabe? Mas é isso, é para, como é que se diz, ajudar, né, a minha mãe aí, orientar ela nas coisas aí que ela precisa, tá? Então, pessoal, aí não teve tempo, né, ontem de eu gravar, então, mas hoje, né, hoje é sábado, né, vamos gravar essa quinta parte do nosso tema, né? Qual é o tema que a gente parou aí, pessoal? O que é a desintegração do ego, né? Nossa, esse tema tá dando o que render, tá, pessoal? Eu olhei aí, nossa, eu vi em um dia, pessoal, visualização muito grande aí, tá? Já tem pessoas novas no meu canal, então deve ser pessoas que novas que assistiram e gostou da informação, né? E se inscreveram aí no canal. Eu quero agradecer a vocês, tá? Vocês novos aí. Seja bem-vindo, tá? Espero que vocês continuem, tá? A se dedicar a estar aqui, a pesquisar, a assistir meus vídeos, a adquirir a informação e ir lá e pesquisar essa informação, tá? Para que a gente cresça, né, pessoal? Então, seja bem-vindo, tá? Vocês novos no meu canal. Obrigado pela confiança, tá? Eu acho que a informação que você ouviu foi suficiente, né, para que você se inscrevesse aí no meu canal, né? Então, você viu aí que tem algo que está mexendo com sua alma, né, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Espero que vocês continuem firme, tá? Na frequência, para que a gente vá crescendo, tá, pessoal? Aqui tem informação devagarzinho, tá, pessoal? 60 minutos só de informação, de música, informação, né? Daqui trazida pelo irmão Samuel, tá? Que eu espero que essas informações, esse conhecimento ajude a sua consciência a crescer, a você se tornar uma pessoa melhor, tá, pessoal? Eu espero isso, tá? É o meu desejo e eu acho que é o desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento, né? É o que está lá escrito. Eu vou tomar aqui meu chá para a gente começar entrar no nosso estudo, tá, pessoal? Chazinho aqui para minha voz ficar ótima, tá? A minha voz rouca não sair tanto rouca. Mas antes, tá, pessoal, de a gente começar aqui o nosso estudo, eu quero falar, né? Ontem eu assisti lives, tá? Tem muitas pessoas, né, falando verdades, tá, pessoal? Mas tem outras ainda que precisa ainda pegar a informação correta, né? A gente tem um cérebro, tá, pessoal? Aqui é um cérebro, esse corpo físico, que ele é usado por esse campo mental, né, e emocional, tá? Esse cérebro ele transmite para o corpo
a emoção, e o corpo também transmite para a consciência o que a gente pega, toca, sente aqui. Entende, pessoal? Então, precisa entender isso, tá? Porque terapeutas aí, psicólogos ainda que estão achando que tudo vai mudar, ou você toma um remédio, vai mudar a sua consciência. Não é, tá? A consciência não... Ela é maleável através da frequência, tá? Não é sobre isso, tá? Porque o remédio para mudar o cérebro, essas coisas, isso é só uma energia, né? Que o remédio também é uma energia que faz bloquear a sua ação da sua consciência nessa realidade. Você fica anestesiado. Entende, pessoal? O que muda a consciência é essa frequência, é essa conexão com a sua espiritualidade. Isso que muda, e é através do conhecimento. Para mudar a pessoa tomar consciência e ela ir mudando, acontecer como é que fala a palavra? A transformação da consciência. É o que a gente está falando, essa desintegração é isso, tá? Porque a gente está apegado a essa identidade egóica, né? Já há muito tempo, né, pessoal? É normal, tá? A gente tá, né? E agora a gente tem que fazer essa desintegração para nos desvencilhar de muita coisa para a nossa consciência estar livre. Então, esse é o processo, tá, pessoal? Que a gente vem falando aqui sobre essa desintegração do ego. Então, vamos recapitular essa informação, pessoal? Vamos recapitular ou não? Tá? A gente, como é que se diz? Tá estudando isso, né? Eu tive que dar uma parada ontem, mas a gente vai continuar a quinta parte. Mas antes vamos recapitular o que é a desintegração do ego. Ele fala a desintegração do ego é um conceito psicológico e espiritual que descreve o processo de uma transformação da nossa consciência. Como é que se diz? É pessoal e espiritual. É um fenômeno da alma que ocorre quando a pessoa experimenta uma ruptura ou uma dissolução da identidade egóica, resultando em uma mudança profunda na forma como ela se percebe e se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, pessoal, o que é essa desintegração do ego? Eu venho aqui, eu acho que nós já estamos na quinta parte. Se vocês assistiram desde a primeira até a quarta, vocês sabem o que é essa desintegração. Que é esse processo da nossa transformação da consciência. Então, a consciência vai se transformando, vai desintegrando da mente egóica, da identidade egóica, né? Para criar uma nova identidade autêntica e verdadeira, que é a nossa essência espiritual. Então, a gente está se voltando para essas frequências. E é através de frequência, pessoal. Através de frequência, mudança de pensamento, de comportamento. Então, a gente escolher sempre frequências evoluídas. Aí está havendo uma transformação na sua consciência. Tá, pessoal? E aí, quando acontece, ocorre você experimenta essa ruptura, que é o despertar da consciência, vai haver uma dissolução da sua identidade egóica. Você despertou, amigo, você entrou
nesse processo que é chamado de desintegração do ego, tá? Então, a espiritualidade, né? Você, quanto mais vai buscando coisas, você vai adentrando isso, você vai se dissolvendo essa identidade agora. É para isso, tá, pessoal? A gente despertou, a gente está nesse processo. E nesse processo, pessoal, tem as fases. Você viu que a gente falou aí, né? Das fases, do desapego, da reconstrução da identidade, né? Falando da desintegração do ego, da construção da nova identidade. Então, a gente viu isso. Viu também os benefícios, viu também os desafios que a gente enfrenta, né? Do medo, do desconhecido, da solidão, do isolamento, da resistência interna em aceitar a mudança, né? E das incertezas, das confusões que causam nesse processo. Então a gente viu isso aí, né? O que essa desintegração estava falando. Por isso que eu coloquei a pergunta, e por que temos que lidar, né? Entrar nessa frequência e lidar com esse processo de desapego. Então, por que a gente tem que lidar? Porque esse é um processo natural da nossa libertação, desintegração da nossa mente egóica, da nossa identidade egóica. Porque senão a gente vai ser isso aqui, tá, pessoal? Os seres humanos estão agindo dessa forma porque eles estão tudo aí, presos a essa identidade aí. Cada um pensando em si, cada um roubando o outro, cada um mentindo pro outro, cada um fazendo mal ao outro para ter vantagem, cada um. O ser humano está agindo assim. E não é o que eu estou falando, uma coisa, isso aí é coisa da sua cabeça. Está acontecendo aqui na nossa realidade. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? E essas coisas acontecem, tá, pessoal? Tá acontecendo e a gente tem que perceber. Só que eu estou colocando isso para vocês perceberem. Porque senão vocês não iam perceber isso, tá? É uma coisa muito intrínseca, né? Que acontece com a gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um processo que eu estou passando, aqueles que estão despertos estão passando aqui. E você precisa tomar consciência e saber lidar com esse processo de desapego. Porque a gente está nesse processo de desapego aqui, pessoal. A gente não pode ficar apegado, tá? A gente que despertou espiritual, as outras pessoas que estão dormindo, não despertaram ainda, elas estão apegadas, tá? Estão apegadas às energias, a várias coisas, a vários vícios, a várias coisas. Então, que a gente, que o homem espiritual precisa ir se desvencilhando, tá? Se vocês cometerem nessa caminhada, nesse processo, cometerem algo ainda, né, que vocês ainda não desapegaram, tá tudo certo, tá, pessoal? A gente está no processo da aprendizagem mesmo, e errando e consertando, a gente ir melhorando a cada dia. A gente tá não se culpe, não entre na frequência da culpa. Não culpe você, não culpe os outros. Não é nosso negócio julgar ninguém. Eu venho falando isso aqui desde o primeiro vídeo, tá? Porque tem muitas pessoas, principalmente quando aprendeu no conceito religioso, de julgar tanto ela como julgar as outras pessoas. E ainda, tá, pessoal? Isso grave, porque a pessoa, quando julga ela julga o outro. E não é a nossa função aqui. A nossa função é amar, é orientar, é ajudar a pessoa
a entrar numa frequência mais elevada. Se a gente não pode fazer isso, também não faça o mal, tá? Eu venho sempre falando isso aqui, tá? Aí a gente falou da quarta parte, né? Que ele falou um pouco do ego, né, pessoal? E a gente aí falou sobre que o ego, né? Temos muitas, ele fala, é importante atingir essa consciência. Pode ser boa e muitas coisas temos grande espiritualidade. Mas se não preocupar e nos comprar para nos sentir melhor que o outro, aí então é o ego. Então, se a gente fica se comparando com o outro, né? Por isso que é inveja, né, pessoal? É como é que se diz? Uma frequência muito baixa. E isso acontece até no meio religioso, tá, pessoal? Eu participei desses grupos religiosos, do templo aí, né? Principalmente evangélico. Nossa, pessoal, é muita inveja lá, né? Eu tinha um grupo, aí tinha gente lá que tinha inveja, porque eu tinha um grupo lá. Uns também fazendo a cama lá para derrubar o outro também. Você está pensando que isso não existe nesses meios, pessoal? É uma perturbação também. É o ego agindo lá. Então, isso prova que essas pessoas ainda não foi chamado, não estão nessa desintegração do ego. Tá todo mundo lá no ego, inveja, tá? Eu experimentei isso, tá? E eu passei por muitos grupos religiosos, tá? Porque eu tocava, né? Eu era músico e aí eu fui para muitos grupos, né? Muitas igrejas e experimentei tudo isso, tá, pessoal? Foi um experimento para a minha vida, tá, pessoal? Agora vai ser um experimento para a sua também, tá? Eu sei que vocês também, a maioria aqui, passaram por esses grupos religiosos. Hoje vocês estão aqui, tá? Ouvindo aqui o conhecimento que eu estou trazendo da espiritualidade, tá? Mas a gente experimentou também isso. É importante, tá? Porque se a gente não experimentasse, a gente não sabia o que era ruim, o que é bom, o que é ruim, né? Então, pessoal, já falamos lá, né? E aí o que? A quinta parte é a pergunta que não quer calar. Será que a Bíblia fala sobre essa desintegração do ego, pessoal? Que é a morte, né? É a morte ali que a gente, quando aceita, a gente deixa Cristo penetrar no nosso coração, ele vai começando a trabalhar que vai levando a gente para esse sepultamento, né? É o que Paulo lá fala, o sepultamento do homem, do velho homem, né? E agora para nascer um novo homem, um homem segundo a imagem do Criador, segundo Deus, né? Então, a Bíblia fala, né, pessoal? Então, vamos ler aqui Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e me siga. Então, pessoal, essa palavra é dura, né, pessoal? Por isso que às vezes tem muitos líderes, pastores que não falam isso aqui na igreja, tá, pessoal? Mas ele traz aqui, ele diz que Jesus dizia a todos. Então, não estava falando só com os discípulos. Ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, então a gente seguir a Cristo, né? Negue-se a si mesmo. Então, negar o que em si mesmo? Negar essa parte da identidade egóica. Você tem que ir negando essa parte egóica. Porque se você não nega essa parte egóica, ela vai tomar conta do seu ser e não é Cristo que vai
dirigir a sua vida. Não é o Espírito de Deus. É o seu egoísmo, é a sua maneira que você aprendeu aqui que vai estar dirigindo você. Entende? Então, muitas pessoas, tá? Principalmente evangélicos, não sabem disso. Tá? O que é que Cristo está mandando a gente negar a si mesmo? Negar o que da gente? É a primeira pergunta que você tem que fazer. O que é isso aqui? Negar a si mesmo? O que é negar o quê? Entende? Negar essa parte egóica. Então, quando uma pessoa que é convertido verdadeiramente é cristão, é desperto, é uma pessoa que despertou a consciência, ela está nesse processo. Então, na caminhada dela, tá? Ela vai encontrar resistência, então vai ter essas coisas. Então, sabe? Então, é normal, tá, pessoal? É o processo que a gente passa. É egóico, né? Aí o que mais? Então ele disse, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, que cruz é essa? É a cruz de Cristo, né, pessoal? O que é que a cruz de Cristo representa? A gente agora vai, se a gente for levar isso literalmente, entende, pessoal? Como a Bíblia é uma metáfora, como Cristo fala, se a gente for tomar isso literalmente, então, Cristo então mandou carregar uma cruz, então vou colocar, faço a cruz de madeira e coloco nas minhas costas. Entende, pessoal? Isso é coisas espirituais, tá? Se a gente for levar as coisas ao pé da letra, é isso que vai dar. É como muitos evangélicos querem levar as coisas ao pé da letra, tá, pessoal? Os católicos também colocam lá a cruz, aqui é a cruz de Cristo. A gente não pode ser assim, pessoal. A gente é um ser espiritual. Por isso que demonstra essas pessoas nessas religiões a mente ainda egóica trabalhando, a mente carnal, a mente ainda aterrada aqui do ser humano, aterrada nessa realidade. E não entende o que Cristo está falando. Quem é carnal não entende, só entende quem é aquele que é espiritual. A mensagem de Deus, a mensagem de Cristo. Porque a mensagem é espiritual, é para o seu espírito, não é para a sua identidade egóica. Sua identidade egóica não fica feliz com a mensagem das Escrituras que Cristo está trazendo. Então, negar-se a si mesmo. Então, não, isso não é bom para o ego. O ego quer fazer a vontade dele, quer fazer da maneira dele. Entende, pessoal? É isso. Aí o que mais? Efésios 4, 22 até 24. Vamos ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso. 23. A seres renovados no modo de pensar. E 24. Revertivo-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, foi o versículo que eu falei, né, pessoal? Então, o que é que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, pessoal? Lá para o Efésios, ele disse, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Despir-se do velho homem. Então, o que é esse velho homem, pessoal? Despir, parecendo você vestir uma roupa, a gente vestiu. Quem que vestiu? A sua consciência. Então, a sua consciência se vestiu dessa roupa aqui, que é o ego. Por isso que ele está mandando despir agora. Então, ele está mandando fazer o processo da desintegração. Então, você está sendo ensinado a despir-se desse velho homem. Então, você está no processo do ensinamento para ir no despir desse velho homem. Não pode viver da maneira que você vivia antes, no ego, querendo só fazer o seu desejo,
né, mentindo, enganando pessoas. Você não pode, pessoal. Agora, o interessante é que eu fico olhando, muitos estão dizendo, eu sou desperto, mas continua agindo da mesma forma. Não pode, pessoal, tá? Você tem que ir melhorando. Eu sei que você está preso ao ego, eu também estou preso, então, mas a gente precisa ir trabalhando essa desintegração. A gente tem que despir desse velho homem. O velho homem não é um homem que demonstra a imagem do Criador, demonstra a imagem do homem do ego, o homem que pensa só nele, o homem que só está querendo fazer por ele, só começa a enganar muita gente só para ter as coisas para ele. Então a gente vai ter que se despindo desse velho homem, porque senão a gente não vai mostrar a imagem do Criador assim. A gente não vai mostrar, pessoal. Entende? E você tem que refletir a imagem. Ele fala desse o quê? Se revestir do novo homem. Então, criado para ser semelhante a Deus. Então você não vai ser um filho de Deus, porque semelhante a Deus é filho de Deus. Em justiça, então, aquele que pratica a justiça. Então, se você não pratica a justiça, por isso que eu estou dizendo, despertar não é fácil, tá? Você desperta, você está em um setor onde tem muita corrupção, né? E a Matrix aqui, todos os setores aí tem corrupção, tá, pessoal? Será que você, nesse local, você vai fazer justiça? É difícil. Você já viu que eu já mostrei aqui várias profissões, médico, policial. Será que você vai demonstrar nesses lugares? Então, por isso que não é fácil, tá, pessoal? O despertar, não, será que você vai mostrar que você é um convertido mesmo, que é um desperto nesse local? Ou você vai agir conforme os outros estão agindo também? Entende, pessoal? Por isso que não é fácil despertar. As pessoas sabem, então você tem que pesar isso aí, tá, pessoal? Ainda mais qual o setor de trabalho que você está inserido nessa matrix, né? Piora mais ainda, tá? Será que você vai ter fé suficiente para tesar? Ou você vai entrar no engano também, igual as outras pessoas? Por isso que não é fácil. Então, é semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então, santidade que você vai se separando das frequências que não são evoluídas. Então, das frequências de baixa vibração. Então, você vai entrando nessa santidade. Então, por isso que a gente, tá, pessoal? Que é desperto, a gente se separa um pouco, é mais reservado. Não é porque a gente é melhor do que as outras pessoas, porque, né? É porque é o trabalho da nossa desintegração do ego. É o momento de a gente se separar de frequências não muito elevadas, né? Se você era um cara que saía à noite, bebia, andava em farra, pegava muita mulher, hoje em dia você é mais reservado, então você vai ter, né? Se você tem, você vai ter só uma mulher, uma esposa, você não vai mais beber, não vai sair perdendo noite. Então, a frequência, o comportamento da pessoa muda quando ela desperta. Então, isso é a santidade, é levando você para essa separação. Por isso que ontem eu saí lá, a agonia, o ambiente, então aquilo eu não estava me sentindo bem. Mas é isso, a gente não tem o que fazer, pessoal. A gente está aqui nessa realidade. E a gente vai ter que enfrentar isso. Mas depois a gente volta e começa a trabalhar e volta à frequência de novo, tá? Porque pessoas sugam, né? Sugam a sua energia lá, né? A gente tá no meio de pessoas que estão sofrendo, pessoal. Tá? E quando você tem uma luz,
E pior quando você chega nesse lugar, você é uma luz, né? As pessoas vêm tudo conversar com você. É porque quer sugar sua energia, tá? Inconscientemente, tá, pessoal? Ela não sabe. Inconscientemente, a consciência dela vê uma luz, vê. Então, ela quer ficar perto de você, quer conversar com você. É assim que acontece, tá? Tá acontecendo, né? Então, ele fala que esse velho homem, né, a gente tem que despir, que ele se corrompe por desejo enganoso. Então, desejo do ego, então, desejo que leva ao engano. Por isso que a gente, né, foi a minha pergunta. E porque temos que saber lidar, entrar nessa frequência do processo do desapego, para a gente lidar. Porque esse ego, esse homem do desejo, ele é enganoso, ele vai enganar a gente, está enganando a gente, como está enganando a maioria das pessoas. Entende, pessoal? Então, de justiça e santidade proveniente da verdade. Então, essas coisas, a gente, por isso que aquele que é desperto, ele tem um desejo de encontrar a verdade. E aonde está a verdade, pessoal? Está onde? Está nos grupos religiosos, é? A verdade? Essa verdade está em você, pessoal. Por isso que o trabalho da desintegração é a gente se conhecer. A gente só está aqui buscando conhecimento porque a gente quer conhecer a gente, pessoal. Vocês entraram nessa ânsia. Você vem ouvir aqui todo dia, você vai pesquisando, você vai estudando essas coisas espirituais porque você quer conhecer você. Tá? O que mais? Romanos 6, versículos 6 e 14. Vamos ler. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, né? Porque Cristo foi crucificado, né? E tem alguns aí, né, que foi até uma parte ele está dizendo que foi uma parte da escritura, né? Que ficou com a parte dos muçulmanos, né? Que eles chamam de Alcorão, né? Um livro, ele diz que esse Alcorão, essa escritura foi trazido pelo anjo. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos adverte. Porque o evangelho foi confiado para os apóstolos, né? O discípulo de Cristo foi confiado, e o apóstolo escreve isso. Mesmo que um anjo do céu, né, venha trazer outro evangelho seja anátema. Você não pode receber. O evangelho que a gente tem que receber é o evangelho que os apóstolos trouxeram para a gente, seguindo aquele pensamento que Cristo queria que a gente seguisse. Então, todo o apóstolo está falando que Cristo, quando foi crucificado, então, quando a gente aceita esse sacrifício de Cristo, então o velho homem é crucificado com ele. Entende, pessoal? Então, será que é confiável? Entende que foi o Alcorão trazido pelos muçulmanos, diz que Cristo não foi alguém que foi crucificado no lugar dele? E aí, pessoal? Entende? Como é? Então, foi o quê? Foi os muçulmanos diz que essa escritura, esse novo ensinamento foi trazido pelo anjo. Será que foi anjo? Será que foi um Anunnaki, um extraterrestre, trouxe isso para confundir as mentes aqui, pessoal? Né? Porque todos os discípulos, eles escrevem que Cristo passou pela crucificação. Existem vários documentos. Então,
porque cada apóstolo escreveram em uma época diferente. Será que a Matrix ia esconder totalmente isso, pessoal? Agora, recebido de um anjo aí, dizendo que ele não morreu, ele não ressuscitou, não, ele não foi ele que foi crucificado, foi outra pessoa. Será que é confiável? Entende, pessoal? Então, só trazendo esse raciocínio, porque tem uns aí que estão trazendo esse pensamento, tá, pessoal? Porque tem essas escrituras aí que é dos muçulmanos, ao Corão, né? A Bíblia lá deles, e nessa Bíblia conta que ele não foi crucificado. Quem foi crucificado foi outro no lugar dele. E aí? Quem é que você vai acreditar? Entende, pessoal? Se o próprio apóstolo Paulo diz, mesmo que o evangelho, um anjo do céu venha trazer, seja anátema. Não pode ser, o evangelho foi confiado para os apóstolos, a igreja de Cristo, tá? É o que a escritura não fala. Aí ele fala, foi crucificado com ele, então nosso velho homem, então esse homem do desejo, o homem do ego, né? Quando a gente entra nessa frequência de Cristo, então a gente foi crucificado com ele e a gente está o quê? Desintegrando, então está matando, levando esse velho homem, que é o homem do desejo, o homem do ego, né? A cruz. Então, é por isso que Cristo fala lá, cada dia, então, cada dia que a gente está aqui no processo, a gente está levando esse homem à cruz, com Cristo. Está matando ele, está desintegrando, para que o outro homem, o homem espiritual, o homem semelhante a Deus, apareça na sua vida. É isso que está acontecendo com a gente, tá, pessoal? Se vocês não saberem disso, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Esse é o trabalho da espiritualidade. É um trabalho dia a dia, a gente vai levando na cruz. Senão a gente não consegue seguir a Cristo, tá? Então, o que é que ele fala? Ele diz, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Então, para que o corpo, o homem do desejo, essas pulsões, essa energia que leva o homem ao pecado, seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, para que a nossa consciência fique livre, em liberdade de espírito. Aí, por isso que Paulo escreve lá, né? Agora que vocês são libertos, não dê vazão ao pecado, né? Sirva um ao outro com amor. Então, a gente agora, que a nossa consciência é livre, a gente agora não pode mais fazer a vontade do velho, esse ego. Então, a gente não pode deixar o ego nos controlar. A gente que é homem espiritual. Então, cada dia a gente tem que tomar nossa cruz, levar esse homem do ego para a cruz, para que ele seja morto. A cruz é lugar de morte. Entende? Por isso eu não queria falar sobre colocar no texto a morte do ego, porque ficaria muito pesado. Então falei dessa integração, porque a desintegração é dia por dia. É por isso que a gente tem que tomar, cada dia a gente leva esse homem do desejo à cruz. Entende, pessoal? Por isso que eu coloquei essa palavra desintegração. É bem compatível, tá? Com o que a gente fala. Então, ele disse, não mais sejamos escravos do pecado. Então, para que sua consciência, seu homem espiritual, não fique escravo desse ego, desse corpo, dessa matéria, fique preso na matéria, tá? Aí ele fala, versículo 7,
pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, se você morreu, matou o homem do ego, você já foi justificado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, se você entrou nessa frequência de Cristo, você está matando esse homem do desejo. Dia por dia, então você tem que tomar sua cruz. Que não é fácil, tá, pessoal? O nosso ego aqui fala muito forte ainda. E a gente que é espiritual, tá? A gente tá trabalhando isso, tá, pessoal? A gente já melhorou um pouquinho, né? Já tirou algumas crenças religiosas, né? Então, precisamos ainda mais, tá? Porque ainda tem crença, ainda tem aqui desejo do homem, tá? E a gente precisa trabalhar isso, tá? Em vários setores, tá? Da sua vida, tá? E porque quando fala assim, negócio de pecado, acha que é só os desejos sexuais, tá, pessoal? Não tem nada disso aí, tá? Porque quando você faz isso na frequência correta, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, porque também a gente ainda está aqui, o homem, a gente é terreno ainda. Então a gente não pode ir só para mente, sou espiritual. Eu só vivo só por meu espiritual. Não é assim, tá, pessoal? A gente trabalha o equilíbrio disso, porque a gente é homem ainda. A gente precisa de matéria aqui, a gente precisa de comida. É por isso que tem alguns aqui que dizem, não vou ajudar o irmão Samuel. O Samuel é espiritual, não precisa de... Eu não tenho um corpo aqui não, então eu sou espírito aqui. Eu estou falando aqui como espírito, eu não tenho um corpo. Eu tenho uma matéria que precisa, essa matéria precisa de coisas. E como é que se consegue coisa aqui na matéria? O que é que tem aqui na matéria? Dinheiro. Entende? Tem uns aí abestalhados ainda da mente que ainda pensa assim, tá? E isso atrapalha esse processo da evolução da consciência dessas pessoas. Porque ele está acostumado, como os pastores estão fazendo, enganar para tirar dele essas coisas. Estão acostumados a contar uma história, a contar uma mentira para ele. Eles não sabem se disponibilizar uma energia para ajudar um outro irmão. Eles não têm consciência disso. Então, eu quero trazer a consciência disso para vocês, tá? Aqui vai ser assim, tá? Aí ele fala, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que tendo, versículo 9, né? Tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Então, depois que Cristo ressuscitou, né, com o corpo glorioso, a morte já não tem domínio nele. Então, essa é a promessa que a gente vai receber, essa vida eterna, que a morte não vai ter mais domínio sobre o nosso corpo, porque a gente vai ser transformado em um corpo glorioso, o corpo de Cristo. Então, ele pode morrer, ele pergunta, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, né? Por quê? Pois sabemos que temos sido ressuscitados dos mortos. Então, quem ressuscitou dos mortos? A sua consciência, pessoal. Quando você despertou, você nasceu espiritualmente, você ressuscitou com Cristo. Agora vai acontecer a transformação do nosso corpo. É um corpo que não se deterioriza, mas a nossa consciência está viva. Por isso que aqueles que não entram nessa frequência de Cristo, tá? Eles estão mortos espiritualmente. É o que o apóstolo Paulo fala. Desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, dentre os mortos. Então, você que está dormindo aí,
entre essas pessoas que estão mortas espiritualmente, então ele está falando de uma morte espiritualmente. Vocês sabem o que é essa morte espiritualmente, né, pessoal? Eu já gravei um vídeo aqui falando que é o quê? Que é a separação do nosso Criador. Então, quando a gente desperta, está se aproximando de Deus, então a gente está vivo, a gente ressuscitou, a gente não está mais morto espiritualmente. Pessoas mortas, tá, pessoal? Não vai querer nem parar aqui, nem um minutinho para saber o que eu estou falando. Só as pessoas que despertaram viva, então ela está procurando esse tipo de informação, esse tipo de verdade alguém esteja falando. Por isso, quando você encontra, nossa, era isso que eu queria encontrar, nossa, que coisa boa, né? Aí fica escrevendo aí no meu, na minha rede social, que coisa boa, nossa, eu não esperava sobre isso. Então, por quê? Porque essa informação é para os vivos, é para aqueles que é desperto. O desperto, ele entende, ele começa, ele gosta disso, ele alimenta a alma dele. Por isso que vocês estão aqui. Entende, pessoal? Então ele fala que ressuscitou dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, não tem mais. Aí, versículo 10. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todos, mas viva para Deus. Então, a gente, o que? É esse processo que a gente está fazendo, da desintegração. A gente vai desintegrando o ego para viver para Deus. Então, frequências mais elevadas. Mas, irmão Samuel, a gente está aqui ainda na Terra. É isso. Por isso que você tem que ir no caminho de Cristo, que é o caminho do equilíbrio. Entende? Não tanto para o céu e não tanto para a terra. Então, ó, no meio termo, sempre trabalhando a espiritual, mas também trabalhando a energia do ego, trabalhando o seu ego, trabalhando as frequências, aquilo que a espiritualidade permite. Então, para você ir equilibrando as coisas. Então, por isso que o apóstolo Paulo falou, todas as minhas coisas são lícitas. Então, todas as energias aqui me é lícita, mas nem tudo me convém. Então, você agora, como espiritual, tem que procurar a energia, né? Trabalhar a energia do ego, aquilo que convém para a espiritualidade evoluir. Entende? Porque Deus não vai colocar você aqui na matéria e agora pronto, você não vai viver mais nada de matéria. Como é isso, pessoal? Não existe isso, tá? Isso é um engano que foi passado pelas religiões, tá? E eu preciso tirar esse engano da sua mente. Porque tem muito assim, agora eu sou só espírito, eu vou viver agora só para Deus, eu não vou... Não existe isso, pessoal. Isso é um engano enganoso que a religião e muitas pessoas, tem muitas aí, com esse nuvem na cabeça ainda, nuvem negra, o qual está até atrapalhando a evolução espiritual, tá? O que mais? Vivemos para Deus, né? Versículo 11. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado. Então, morto para esse homem do ego. Porque o pecado está nesse homem do desejo enganoso, tá? Então, considere-se morto para ele, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, você está vivo agora. Então, você tem que procurar coisa dos vivos, tá? Não agora como antes, tá? Vai matar o seu lado espiritual. Se você começa a entrar nessa frequência mais baixa, você que é espiritual, você pode matar o seu espírito, a sua luz. Então, fazer que ofusque a sua luz. E a sua luz é para brilhar. Entende, pessoal? Porque as energias baixas, ela vai ofuscar. Então, ela vai trazer escuridão, não vai trazer brilho para a sua vida.
Versículo 12. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Então, não permita. Não temos que permitir que domine, seja dominado. Então, a gente tem que dominar esse homem do desejo, esse homem do ego. Quem é que tem que dominar? Ele está dando esse recado para quem? Para a sua consciência. Então, é por isso que a mensagem da Escritura é para a nossa consciência. Olha para que ele está falando isso aqui. Não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Então, se ele está falando com a consciência. Olha, não permita que o desejo do corpo aí, o pecado, né, domine a sua consciência. Então, o que é esse dominar a sua consciência? É as pessoas que não têm controle, elas são levadas por essas frequências mais baixas. Beber desregradamente, sair aí fazendo sexo à torta e adoidado, tá? Levando uma vida totalmente desregrada. Então, a energia do pecado, do corpo, do homem, do ego, está dominando a sua consciência. E a consciência, quando espiritual, né, ela quer fazer outra coisa. Por isso que Paulo sentiu isso. Aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Mas o que eu não quero fazer, aí eu estou fazendo, que é o desejo do homem, né? Então, a gente não pode ser dominado. Mas a gente vai controlar esse ego, então. A gente precisa desintegrar dessas coisas para ela não dominar a gente. Por isso que tem que haver a desintegração. Para não dominar o corpo mortal da gente. Que é esse homem do desejo. Foi criado para estar aqui. Então, é a nossa consciência que tem que dominar esse corpo. Tá? Controlar as coisas. Aí ele fala, fazendo com que obedeça os seus desejos. Então, se você não controla, é dominado pelo corpo mortal, vai fazer você obedecer o seu desejo. Então, vai levar a sua consciência só para aqueles desejos. Quase a maioria das pessoas estão assim, pessoal. Porque ela precisa sair dessa frequência abaixo. Preciso acontecer a ruptura para você entrar nesse processo de desintegração do ego. E a ruptura é o quê? É o despertar da consciência. Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você à iluminação, ao crescimento dessa consciência. Tá bem explicado ou não? Vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 13. Não ofereça um membro do corpo de vocês ao pecado. Então, não ofereça as coisas descontroladas, tá? Ao pecado. Porque o pecado é você fazer errar o caminho. Então, se você está no descontrole, você está errando o caminho espiritual. Mas se você sabe usar o seu ego, controla ele, você trabalha também as frequências evoluídas, né? Trabalha as energias também, né? De baixa vibração, no momento certo. A gente trabalha com aquela separação dessa... A gente tem um controle das coisas. Isso que é o difícil da gente, tá, pessoal? Ele fala, não ofereça um membro do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Então, quando a gente oferece, a gente se coloca, eu estou usando aqui minha voz, meus membros, eu estou usando para fazer justiça, trazer verdade, fazer bem a uma pessoa, eu uso minhas mãos, eu uso para fazer justiça às pessoas. Então, a gente está usando nosso membro para fazer justiça, então, isso é muito bom. Quando você usa esses membros do corpo para a injustiça, aí você está fora. Está fora.
fora da espiritualidade. Precisa trabalhar, tá? Despertar consciência, trabalhar para melhorar essa frequência. É o que a gente desperta está fazendo. Aí ele fala, antes ofereça a Deus como que voltou da morte para a vida. Então agora você estava morto, voltou para a vida. Então ofereça agora esse corpo, esse homem do desejo, para fazer justiça às coisas da vida. É por isso que eu falei aqui que não é fácil despertar. Já pensou? Eu dei N possibilidades quando uma pessoa desperta. Será que você for um policial? Como é que você vai controlar o seu ego em uma instituição dessa aí? Que você vê o que é que acontece. Médico, será que você vai se corromper? Será que você vai trabalhar para trazer saúde, vida ao corpo físico das pessoas? Então, vários outros setores, né? Setores, então você é um empresário. Será que você vai agora enganar as pessoas? Por isso que o despertar não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil, tá? E tem muitos dos espiritualistas ali enganando, fazendo uma propaganda. Venha o despertar espiritual, venha. Chegando lá, vocês vão o negócio de prosperidade, de querer ser feliz, de querer. Você vai nessa onda, mas quando você vê que é a espiritualidade, tem muita gente saindo de espiritualidade por causa disso. Porque ele queria facilidade. Eu quero facilidade, eu quero. Ele desce aqui para o umbral e está querendo facilidade, pessoal. Que facilidade você vai encontrar aqui no umbral, pessoal? Eu quero saber que facilidade você vai encontrar aqui. Tá? Então, agora existe esse caminho, que é o caminho espiritual da nossa conta, o caminho de Cristo, tá? Que a gente vai encontrando mais facilidade para a gente se tornar um ser espiritual. Principalmente a gente, tá? Você vê que para as pessoas é tão difícil que para a gente é mais difícil ainda, porque a gente colocar essas frequências aqui não é fácil. Tá? A gente fazer justiça aqui, essas coisas, a depender do setor, da matrix, da sociedade onde você está, vai se tornar mais difícil ainda. Tá? Eu dei exemplo aí de algumas profissões, tá? Então, ofereça seu membro do corpo de vocês a ele, então, a Deus, a Cristo, como instrumento de justiça, então, que vai praticar justiça, então vai fazer aquilo que é justo, correto, né? Ser pessoa íntegra, fazer aquilo que é correto. E no meio desse onde tem muita injustiça, pessoal, vê se não é difícil para a gente. Não é difícil? É difícil, pessoal. É por isso, mesmo nos contextos religiosos, muitos estão cometendo injustiça. Porque essas pessoas ainda não despertaram, não entenderam isso. Tá? Então tá achando lá que é só estar ali na igreja, amém, pai, entregando lá o dízimo, a oferta, aí é bom menino, é isso aí, você é um bom menino, é de Deus. Os pastores lhe enganando lá, e vocês lá. E cometendo várias coisas do ego ainda, não trabalhando esse ego aí. Tá? É por isso que eu vi muito isso nos grupos onde eu passei. Eu vi muito isso, tá, pessoal? Mas faz parte, tá, pessoal? Essas pessoas passarem por isso. Foi o momento que essas pessoas estão passando e talvez elas despertem verdadeiramente a coisa. Tá certo? E espero que, né, elas vão crescendo a espiritualidade dela. Aí, versículo 14, pois o pecado não o dominará. Então, se a gente começar a fazer a justiça, o pecado não vai dominar. Porque vocês não estão debaixo
da lei, mas debaixo da graça. Então, a gente está debaixo da graça de Cristo. Por isso que esse evangelho, tá? Que está sendo pregado, não é o evangelho da graça, pessoal. As pessoas não se sentem livres, estão presas, estão amarradas a dogma, consciencialmente, espiritualmente, está presa. Tem muitas pessoas, a maioria dos que estavam aqui no meu canal, chegaram presa, pessoal. Presa com a consciência dela nessas coisas espirituais. Eu sinto muito, tá? Mas é o que está acontecendo, tá, pessoal, na nossa realidade. Pronto. Nossa, pessoal, ó, vai 60 minutos, tá? Eu vou marcar aqui. A gente continua a sexta parte. Nossa, esse tema rendeu, tá? A sexta parte no próximo... Amanhã, no próximo capítulo. Então, amanhã a gente termina, tá? Falta pouco aqui. A gente termina esse tema amanhã. E a gente, né, se Deus quiser, né, pessoal, a gente vai entrar em outro tema segunda-feira, tá? Se Deus permitir, tá, pessoal? Tudo é da permissão dela, tá? Tomar um chazinho aqui para minha voz, né? Então, paramos aqui, né, pessoal? Cadê? Paramos aqui na sexta parte. Então, a sexta parte a gente vai continuar amanhã, tá, pessoal? Se Deus permitir. Então, agradecer a vocês, tá? Vocês novos aí, tá, pessoal? Eu vi aí que, mesmo eu não gravando vídeo, vocês deram audiência aí no vídeo aí. Nossa, muito grande, tá? De um dia pro outro, assim, eu vi aí, nossa, tá melhorando, né, pessoal? E as pessoas estão conhecendo aqui o meu canal, aqui o meu estudo, tá? Estão se inscrevendo, estão dando visualização. Então, agradecer vocês novos também que se inscreveram. Obrigado. E é isso, tá, pessoal? Vamos continuar nessa frequência trabalhando. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!